Boa noite, amigos internautas de Jandira e região. Sejam bem-vindos à Sabatina Live Eleições 2020 da cidade de Jandira com os candidatos a prefeito e os seus respectivos vices, tá? Essa noite eu serei o mediador, Renato Benfica, dessa sabatina. Nós teremos regras, passaremos para vocês também, tá? Nós temos 5 temas: saúde, segurança pública, cultura, transporte e educação. Para cada tema, nós teremos 2 perguntas que será sorteada pelo jornalista da nossa bancada aqui, Brando Oliveira. Tá? Feita a pergunta, o candidato tem 3 minutos para a resposta, o jornalista terá 1 minuto para a réplica e o candidato terá 1 minuto para a tréplica. Aproximadamente 1 hora aí vai ser a nossa live para vocês. Tá? Hoje nós estamos com o candidato pelo partido Rede Sustentabilidade, na coligação Rede. Natural de Recife, Pernambuco, Edson de Melo Machado Júnior Nascimento. Edson de Melo Machado Júnior. Nasceu no dia 3/10/1968 e tem 52 anos de idade. E a sua vice, Ângela Cristina Lopes. Boa noite, Sargento Machado. Boa noite, Renato. Obrigado a internautas que estão nos acompanhando. Para mim, é uma grande satisfação receber esse convite para participar da Sabatina, uma vez que o Partido Rede Sustentabilidade está fazendo a sua primeira eleição na cidade de Jandira. Eu sou sargento da Polícia Militar, tenho 52 anos de idade, morador da cidade há 47 anos, e para mim está sendo uma honra ser uma referência na cidade de Jandira para a eleição 2020. Boa noite, eu sou a Ângela Lopes, candidata a vice-prefeita com o Sargento Machado, pelo Partido Rede Sustentabilidade. Foi uma honra receber esse convite para compor essa chapa nessa eleição. Eu tenho 45 anos, sou moradora, nascida na cidade de Jandira, tenho 2 filhos, sou professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 nas redes municipais de Barueri e São Paulo. Mas meu primeiro cargo como professora foi aqui na minha cidade de Jandira, onde eu lecionei por 7 anos. Estou aqui disposta a fazer uma candidatura, participar dessa eleição para propor uma política limpa, uma política de sustentabilidade, uma política onde os munícipes sejam o foco, as pessoas, os cidadãos. Muito obrigada. Bom, os nossos agradecimentos iniciais também, tá? Contamos com a parceria do Jandira Plaza Shopping, tá? Que gentilmente nos cedeu o espaço aqui para a realização dessa sabatina, e também tem um parceirão bom aqui, que é o meuti.com, tá? Que é assistência técnica em notebook, computadores e impressoras em gerais. Aqui mesmo no Jandira Plaza Shopping, no primeiro piso, loja 19. Temos também o nosso jornalista renomado, Brando Oliveira, que fará as perguntas aqui. Brando Oliveira, do portal Jandira. Boa noite, Brando Oliveira. Boa noite, amigos internautas. Sejam bem-vindos à Sabatina Live. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? E quero dizer que hoje teremos na Sabatina 5 temas, como o nosso mediador falou para vocês, Renato Benfica: educação, cultura, segurança, saúde e transporte. Também quero lembrar que são 4 perguntas para cada tema, mas por sorteio eles irão responder apenas 2. Então, quero deixar claro para vocês que será feito desta forma. Bom, estou à disposição aqui, Renato Benfica, para participar com você. Excelente. Agradecer também a participação do Carlos Colli, da Mídia Oeste News, que está aqui na operação técnica, nos ajudando e bastantão. Bom, sem mais delongas, vamos ao primeiro tema da pergunta. Vamos lá, Brando, vamos falar sobre segurança pública. Sorteie uma pergunta. Perfeito, Renato Benfica. Então, vamos para o primeiro sorteio da questão, que é segurança pública. Vamos lá? Vamos ver como é que
com qual que será a pergunta para o Sargento Machado, candidato a prefeito de Jandira, e a sua vice, Ângela Lopes. Olha, está aqui a questão. Vou ler para vocês. Vamos lá. Segundo informações do CONSEG, em Jandira, existe apenas uma câmera de monitoramento de segurança em pleno funcionamento. Qual a sua proposta para mudar esta situação? Está aqui. Se você puder dar um close aqui. Perfeito? Sargento Machado, entendeu a pergunta? Sim, claro. 3 minutos para a resposta. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque a nossa cidade, ela tem 17 mil quilômetros de extensão e aonde apenas uma câmera funciona, isso está errado. No nosso governo, nós vamos implantar a vigilância solidária. Como se funciona? Nós vamos ter a participação dos seus munícipes para que nós fiscalizarmos esse monitoramento. Vamos implantar, junto com o apoio da Segurança Pública Estadual, uma central de monitoramento em todos os focos, em todos os âmbitos de bairros e principalmente na cidade central. Tem mais tempo. Então, com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos inibir com que todas as ações sejam criadas. Nós vamos se antecipar para que evite uma aglomeração, um baile funk, enfim, uma ação criminosa, nós vamos estar acompanhando e nós vamos estar adiantados antes da ação continuar. Então, para isso, essa vigilância solidária, ela vai ter a participação do seu munícipe, informações da Secretaria de Segurança Pública e o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos ter uma central de monitoramento, junto com o apoio da Polícia Militar. Para isso, nós daremos toda a segurança pública no sentido de compras, visitas, acolhimento. Os carros que chegarem de outra cidade para entrar na nossa cidade vai estar sendo filmado, vai estar tendo acompanhamento, principalmente o detect. Se tiver informações que este veículo tem produtos ilícitos, a nosso acompanhamento até onde ele vai parar. Com isso, nós vamos dar a sensação de segurança para todos nós munícipes. Tá ok, muito obrigado. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Bom, Sargento Machado e a sua vice, Ângela Lopes. O atual governo, ele tentou fazer a modernização, né? E estamos aqui há praticamente 4 anos e não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu fazer a questão do monitoramento de câmeras. Então eu pergunto para você, quanto tempo você irá levar para colocar esse projeto na cidade de Jandira? A sua meta, porque a segurança pública em Jandira é uma prioridade. A população pede isso em todos os veículos, os canais de comunicação e nas redes sociais. Então, quanto tempo você pretende implantar todo esse sistema moderno, com tecnologia, em Jandira? Sargento? 1 minuto para a réplica. Ô Brandão, a sua pergunta é pertinente, tendo em vista que quando nós viemos com uma novidade, existem recursos. Esse recurso tem que ter a participação. Não é só do munícipe, não é só do interesse de segurança pública. Nós temos que implantar na cidade uma parceria. O comércio, eles têm as suas câmeras locais. Por que nós não vamos trazê-los para poder participar dessa implantação? Nós vamos apresentar essa estrutura com eficiência. Apenas eles, colocando seus monitoramentos, não vai inibir uma ação criminosa. E quando a gente fala de solidária, uma vigilância solidária, é com a participação de todos, não só de lojistas, mas sim dos seus munícipes. Isso daí, nós vamos fornecer o espaço que já existe, que é a segurança municipal. Ter uma sala
e colocar o seu monitoramento O esgotado, para agir, candidato. A gente vai ainda reforçar, ainda vai ter a segunda pergunta, o candidato pode acrescentar. É que a gente tem o horário e a gente tem que cumprir, tá bom? Brando, a segunda pergunta do mesmo tema, segurança pública, por favor. Então, vamos continuando aqui e vamos sortear a segunda questão de segurança pública para o candidato Sargento Machado, do partido Rede. Vamos lá? Atenção. Olha, está aqui. A pergunta é a seguinte: baseado nos índices do Instituto Sou da Paz, a cidade de Jandira é uma das mais violentas do estado de São Paulo. Como melhorar a segurança pública no município? Olha, vou mostrar aqui. Lembrando que o Instituto Sou da Paz é uma das mais importantes entidades do estado de São Paulo e que esse ranking deles sai anualmente. E Jandira sempre configura entre as principais cidades, né, as mais violentas. Ótimo, Brando, muito obrigado. Sargento Machado, entendeu a pergunta? entendi. 3 minutos para a resposta. O Instituto Sou da Paz, ele busca informar a todos, o que significa ter seu direito adquirido. A segurança pública, ela tem que ser a mais eficiente do mundo, principalmente do município de Jandira. Nós, Partido Rede Sustentabilidade, nós temos um propósito de trabalhar essa inclusão social. E a segurança pública, ela está dentro desse quesito. Quando nós falamos o Instituto Sou da Paz, é porque todo mundo precisa de ter uma oportunidade, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser apreciado da mesma forma que qualquer pessoa tenha que ser. Por você estar nesse ranking de sou negro, o policial militar está me abordando, matou um negro, matou, enfim, isso tem que acabar. O seu agente público, ele é treinado para salvar vidas e não para tirar as vidas. Então, quando nós falamos Instituto Sou da Paz, ele busca informações pertinentes a quê? Ao desarmamento, a muita gente que estão trabalhando armado, enfim. Nós queremos trazer uma informação a todos os munícipes. Nós, moradores da cidade de Jandira, temos que ser abordados, sim, porque faz parte da segurança pública. Quando você identifica uma pessoa que está com atitude suspeita, aborde essa pessoa. Mas também você tem que dar esclarecimento, você tem que passar para aquele cidadão o porquê que ele está sendo abordado. Ou pelas vestimentas, ou por ele estar com volume, enfim. Quando você trata uma pessoa em uma abordagem, você está tirando o direito dele de ir e vir. E a partir desse momento, a pessoa se sente inconformada. Por quê? Porque ele está se sentindo desprestigiado. E a gente tem que dar valor e valorizar a todos os cidadãos com igualdade. É isso que o Partido Rede busca na cidade de Jandira. Uma inclusão social com igualdades sociais, sem olhar raça, cor e etnia. Por isso que nós, da Prefeitura, que sendo eleito, nós vamos trabalhar essa conscientização com a segurança pública e o Instituto Sou da Paz. Por isso que é o meu objetivo trabalhar com segurança digna, transparente, honesta e com profissionalidade. Vamos mostrar para todos os agentes públicos que todo mundo é igual, independente da cor ou da situação de classes sociais. Tá ok, obrigado, candidato. Brando, 1 minuto para a réplica. Bom, olha só, o Instituto Sou da Paz é um instituto muito confiável, importantíssimo no estado de São Paulo, né? E um instituto que vem pontuando aí, Jandira, que já chegou a estar entre as 10 cidades mais violentas do estado de São Paulo, depois passou para a 24ª posição e hoje é 32ª a mais violenta do estado. Esse ranking, que é um ranking que tem aí as principais cidades, né, do estado aí com 100 mil habitantes. A pergunta, só um complemento aqui para o Sargento Machado. Sargento, o Instituto
ele coloca algumas regras, algumas normas ali, algumas medidas, né, que podem ajudar a cidade em evoluir, em melhorar e sair desse ranking aí, ficar distante dos primeiros lugares. Ficar distante dos primeiros lugares do ranking do Instituto Sou da Paz aí de Cidade Violenta. Você estaria disposto a receber a equipe, receber o Instituto na cidade, caso eleito, para ter novas ideias, de segurança e para poder mudar esse sistema que existe em Jandira? Brando Oliveira, seu tempo. A tréplica de 1 minuto para o candidato Sargento Machado. Brando, essa importância de termos uma parceria e trazer novas ideias, isso é louvável. Em qualquer momento que você traz informações para agregar, até mesmo melhorar, isso é relevante, isso é de suma importância. E uma das coisas que eu tenho de vontade no meu governo de implantar é a guarda comunitária. A guarda comunitária tem que estar dentro da sua comunidade, tem que fazer ponto de estacionamento, tem que fazer um contato próprio, direto, com aquele morador que nunca viu uma guarda municipal. Pare, converse, bom dia, porque se você não estiver dentro da sua comunidade, quando você vai atender a ocorrência, já está o caos. Então, se você tem uma comunidade próxima da segurança pública, você é bem visto. E esse momento de que nós estamos no ranking de uma das mais altas da cidade, do estado de São Paulo, tem que acabar. Candidato. Por isso que eu aceito esse convite, sim. Obrigado. Bom, o nosso primeiro tema já se esgotou as 2 perguntas, né? Nós temos aqui o agradecimento do Jandira Plaza Shopping pela parceria aí na live, Sabatina Live e Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática, tá? O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Brando, vamos para o segundo tema da nossa live? O nosso segundo tema, Brando, seria educação. Perfeito, então. Vamos continuar na sequência e agora eu vou sortear a primeira questão sobre educação. Então, atenção, olha só, vamos aqui, ó, sortear. Eu vou sortear aqui a primeira questão. São de 4 questões, ele irá responder 2, tá bom? Tá aqui, olha. Perfeito? Vamos ver qual é? Vamos lá. Uma premiação anual em dinheiro para os professores da rede municipal de ensino será uma meta no seu governo, Sargento Machado? Bom, antes da pergunta... Antes da pergunta, lembrar os internautas, tá, que eles têm total liberdade de alternar as respostas, tanto o candidato quanto a vice. Tá? Sargento Machado e Ângela Lopes, estão prontos para a resposta? Entenderam a pergunta? Sim. Obrigado. 3 minutos. Eu acredito que isso não deva ser uma meta. No nosso governo, nós temos que valorizar os nossos professores, tendo em vista que quando você estipula valores, o professor deixa de ser educador. Ele começa a ser negociador. E no nosso governo nós não podemos enxergar dessa forma. Nós temos que enxergar o professor como referência. Nós vamos fornecer matéria, estrutura, nós vamos passar para os nossos educadores o melhor equipamento, as melhores condições. Nós temos condições de implantar na cidade plano de carreira aos nossos professores, concursos internos para diretores de escolas, para que ele não seja uma cabine de emprego, mas que sim valorizados. Por quê? Nós temos que ser referências para os nossos filhos.
e principalmente para os nossos filhos que estão dentro de uma escola esperando que você passe para eles seu conhecimento. Quando você fala de valores, você deixa de ser profissional na área da educação. Seja ético, trabalhe pelo amor, seja uma referência para aquela criança, porque quando você é referência, muitas portas se abrem, e quando você é a referência, muita coisa muda. Você aparece convites, você vai ter mais vontade de se dedicar para um concurso público interno, aonde seu conhecimento vai ser abrangente, e tudo isso daí nós podemos apresentar para todos vocês. Agora, se a gente vem com metas e valores, eu acho que a gente deixa de valorizar o profissional, e não é isso o nosso plano de governo. Nosso plano de governo é fazer com que ele se dedique para passar seu conhecimento aos filhos, e com essa educação que ele passe, os filhos cresçam com referência. Eu tenho, na minha infância, uma professora que jamais eu vou esquecer, que chamava professora Margarida, que deu aula para mim, que até hoje eu não vou esquecer. Por quê? Ela ia a pé, ela não tinha carro. E no meu tempo que eu estudava, quando criança aqui em Jandira, mal os professores tinham veículos. Eles davam aula por amor, e nós temos que valorizar isso, a essência da educação sem valores. Agora, nós podemos investir na qualificação, plano de carreira, interno e externo. Para quem está interno, para ser diretor de uma escola, que vai ser uma referência para os outros, é um concurso interno. Aí sim você vai ser valorizado. Agora, quando você estipula meta salarial ou meta de valores, você deixa de qualificar o seu profissional. É o meu ponto de vista, no nosso plano de governo, nós temos que investir no educador, mas abrindo portas para ele ser bem referenciado. Tá ok, obrigado, candidato. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Bom, resposta do candidato Sargento Machado, e eu quero deixar claro aqui que essa premiação anual já vem sendo feita em outras cidades, como Itapevi, Santana de Parnaíba, Osasco, Barueri. Uma chama Lousa Premiada, outra chama Giz de Ouro, vários tipos de premiação, vários nomes, mas enfim, são professores que apresentam seus projetos, e esses projetos eles fazem na escola, que atuam com as crianças, e cada projeto é avaliado por uma comissão, e os melhores projetos de cada série ganham premiação, que algumas cidades pagam de 5, 10, 15 mil, 20 mil reais para cada projeto ali que foi contemplado. Então, sargento, isso já existe, tá, em outras cidades, e seria para o professor somente em Jandira que não se consegue implantar, lamentavelmente. Então, eu quero dizer para o senhor que a rede de ensino já existe esse tipo de premiação anual para os professores. E Jandira está precisando chegar, ter isso para eles. Brando, horário encerrado. 1 minuto para a tréplica do candidato. Ô Brando, quando digo que o professor não vai ser valorizado financeiramente, não é no quesito de projetos. Nós vamos sim implantar um projeto na área da educação que todas as escolas municipais, creches, possam apresentar uma dinâmica, um projeto que seja sustentável, um projeto que seja referenciado. Aí sim, aí eu concordo, mas não para o professor. O professor vai ganhar porque ele teve uma meta. Não é isso que a gente quer no nosso governo. Nós queremos sim que nossa escola seja referência. Na nossa região, até em estado de São Paulo, em outros estados, em outros países, eu quero, porque eu vou lutar por isso. Eu quero que todos os nossos professores implantem dentro da sala de aula um projeto que seja sustentável, que seja do meio ambiente, enfim, que possa ser referenciado. Nesse sentido, eu concordo de premiação. Por isso que meu apoio continua. Para os professores individuais, não. Mas para o projeto, a escola que se dedicou, eu concordo. Tempo encerrado, candidato. Bom, nós temos agora a segunda pergunta do mesmo tema, educação. Brando Oliveira, por favor. Perfeito, Renato Benfica. Agora vamos fazer o sorteio de mais uma pergunta no segmento de educação para o Sargento Machado e a sua vice, que está presente conosco aqui, Ângela Lopes. Bom, vamos lá então, fazendo aqui no sorteio. Atenção, olha só.
Olha, está aqui a questão. A pergunta é a seguinte: é fato notório que grande parte dos alunos estão sendo entregues ao próximo ciclo educacional sem a alfabetização necessária. Qual a proposta do candidato para solucionar este problema? Quero dizer que essa pergunta, ela é evidente, mesmo porque as aulas foram, canceladas em Jandira e em várias cidades da região. Então, exatamente, as aulas estão sendo online. Então, as dificuldades, mesmo porque algumas crianças têm como acessar a rede de internet e outras não têm. Isso é claro, não só em Jandira, como em outras cidades também. Bom, sendo assim, eu vou mostrar a pergunta agora para que vocês vejam a questão. Ok, candidato. Entendeu a pergunta? Por favor, Brando, repita. Vamos lá, olha só. É fato notório que grande parte dos alunos estão sendo entregues ao próximo ciclo educacional, isso em 2021, lógico, sem a alfabetização necessária. Qual a proposta do candidato para solucionar este problema? Quero dizer o seguinte, Renato Benfica, e isso é lógico, em consequência da pandemia de Covid-19, que as aulas foram canceladas, foram paralisadas desde março e até o momento não retornaram. Isso, as aulas presenciais, só tendo as aulas online. Só que as aulas online, nem todas as crianças, elas têm acesso à rede de internet. Então, por isso, algumas crianças ficam aí sem a possibilidade de ter as aulas, tá bom? E, lógico, é prejudicial ao ciclo educacional, às crianças por um todo, Então, é essa a pergunta para o sargento Machado e para a vice. Ok. Pronto para a resposta? Tudo, vamos lá. 3 minutos. É notório que essa pandemia veio atrapalhar todo o ciclo educacional. No quesito que dizemos em relação à presença do professor, fica notório e evidente que nós, presencialmente, temos uma educação diferenciada. A pergunta do nosso Brandão, é Brando, ela é muito pertinente, tendo em vista por quê? Nós temos uma dificuldade de ser a referência na cidade de Jandira no quesito educação. E com essa pandemia, os nossos alunos vão ser passado de ano sem o conhecimento. Nesse tempo que nós estamos com essa pandemia, os pais estão se dedicando, estão tendo mais tempo próximo dos seus filhos, estão tendo mais dificuldades de ensiná-los, porque o pai é educação familiar. O professor é educação intelectual. E nisso, eles vão precisar desse intelectual. E nosso governo, nós queremos implantar aulas de reforço. O que seria isso? O professor vai se doar um pouco mais até os finais de semana. Nós vamos implantar isso para que eles não percam esse período que nós estamos passando. Porque ninguém estava esperando. Não é só Jandira que está sentindo isso. Em todos os outros municípios, eles vão passar por essa dificuldade. E o nosso governo, nós olharemos com muito carinho. Queremos que a criança volte a ter seu conhecimento de todas as formas, sem perder grade curricular. Por isso que no meu governo, eu quero que os professores se doem, principalmente um pouco mais. Olhe com essa dificuldade que elas estão passando. As crianças que não tiveram acesso à internet, traga ao seu lado, busque ele, vá até a casa dele, mostre para ele que eles não estão sozinhos. Então eu, como prefeito, eu vou buscar essa essência. Eu quero que ele seja valorizado. Não é a internet que ele ficou sem ter aula que a gente vai deixá-lo para trás. Com nossa inclusão social, nós vamos buscar todos iguais. Os nossos professores vai ser a diferença. Eu quero que o professor olhe com carinho para essas crianças de uma forma que se fosse filhos dela, para que ela possa se sentir confiável.
sem medo de falar: eu não sei ler. Vamos trazê-lo. Vamos sentar do lado dele. Se ele tem dificuldade de ler, alguma coisa está acontecendo. Então vamos buscar minimizar esse problema para a gente não perder essa criança. Tempo esgotado. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Bom, olha só, sargento, eu quero dizer, em partes eu concordo com o senhor, eu acho que pontualmente é isso mesmo, que temos que realmente a questão da educação infantil, né, na nossa cidade, ela tem que ser tratada de forma mas com muita dedicação. Então, exatamente por isso, como nós falamos de tecnologia, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais a questão da tecnologia nas escolas, mesmo porque tem muitas escolas em nossa cidade que nem internet tem para os alunos, tem uma grande dificuldade, né? Não só as escolas, como outros pontos culturais ou educacionais. Ou se tem, é só para quem trabalha lá, não para o aluno. Então, o aluno ele tem um celular, ele tem todo o equipamento, mas às vezes não pode pesquisar ali, porque a internet não é para todos, é só para quem trabalha na unidade escolar. Isso é um ponto, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da tecnologia, que você acabou de comentar, que é a importância da tecnologia e também Tempo esgotado, Brando Oliveira. Caminhando juntas aí. Eu queria que você completasse. Bom, 1 minuto para a tréplica do candidato, por favor. Muito pertinente o que o senhor apontou, porque quando nós temos uma comunidade que não tem acesso à internet, os nossos filhos estão à mercê de informações e que nós temos por obrigação passar para ele o conhecimento, ele parte da escola. Se nós colocarmos no nosso governo as escolas informatizadas, as crianças não vão ficar sem saber. As crianças vão ter acesso à internet. Nós queremos colocar nas escolas, tanto das creches quanto do ensino fundamental 1, implantar salas de computadores, para todas as crianças terem acesso. Mas com isso, os professores ensiná-los. Não é eles ficarem ociosos só na frente do computador. O professor ele tem que estar ao lado da criança e falar: olha, funciona assim, para você ter acesso ao... Tempo esgotado, candidato. Obrigado por enquanto. Acabou a segunda pergunta, né, do tema educação. A equipe de jornalismo do portal Jandira SP agradece ao apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplazashopping.com.br e você pode curtir e compartilhar nas redes sociais também, @JandiraPlazaShopping. Bom, Brando, vamos para o terceiro tema, que seria cultura. Por gentileza, escolha aí a primeira pergunta do tema cultura. Renato Benfica é um tema muito importante e relevante, porque é um tema que envolve a sociedade por um todo, envolve a classe artística, envolve a comunidade, envolve a história da cidade. Cultura faz parte da história da cidade. Então, vamos aqui sortear no tema cultura. Atenção, olha só. A primeira questão está aqui. Vamos lá. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira será revisado e adicionado mais recursos para atender às demandas da classe artística e seus segmentos? Pergunta para o sargento Machado e a vice dele, presente aqui no estúdio conosco, Ângela Lopes. Quero mostrar a questão, só um instante. Candidato, entendeu a pergunta? Sim.
3 minutos para a resposta, por favor. Questão de cultura, eu entendo que os nossos espaços da cidade de Jandira está deixando de valorizar os profissionais. Nós, profissionais, na área da cultura, ele precisa de espaço. Nós precisamos investir na cultura, porque a cultura sendo investida, você traz recursos de outros lugares, traz investimentos de empresas. Nós podemos sim investir na cultura de uma forma plausível, de uma forma eficiente, de uma forma que a gente traga a essência de volta dos bairros. Vamos implantar vários segmentos. Rap hop, samba rock, nas praças vamos trazer com que eles possam apresentar o seu conhecimento. Quando você tem a cultura bem estabilizada, essa cultura ela é vista, ela é analisada de forma carinhosa, todo mundo quer participar. Quando ela sabe que vai ser televisionado, vamos trazer a imprensa para poder divulgar esse trabalho. Porque quando você tem uma cultura rica, o munícipe é rico. O munícipe ele vai investir naquela cidade. Quando você tem uma cultura eficiente, essa eficiência ela vai abrir portas. Nós podemos divulgar esse trabalho da cultura na cidade de outras formas que outros lugares possam trazer. Recurso, investimento, vamos trazer com que os jovens voltem a se interessar para não ficar ocioso nos seus bairros, num lugar que não tem nada para oferecer. Quando você tem um jovem num bairro de periferia, que ele sabe dançar, sabe cantar, sabe fazer arte, mas não tem espaço, ele se entrega. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que resgatar esse jovem da sociedade. Nós temos que mostrar para a cidade de Jandira que temos pessoas maravilhosas, pessoas capazes de divulgar seu trabalho de uma forma eficiente. Ele se sentir feliz. Seu pai, sua mãe, quando vê que ele está indo dançar, cantar, dublar, fazer peças teatrais, ele sabe que ele não está se envolvendo com coisas erradas. O mundo, ele está aí para pegar as pessoas que estão ociosas, sem uma cultura. E a cultura do nosso município é uma das mais ricas. Nós temos pessoas aqui maravilhosas, que sabem dançar, sabem cantar, sabem dublar, e só precisa de um espaço. E no nosso governo, esses jovens, a cultura vai ter vez, vai ser ouvida. Ok, obrigado, candidato. Brando Oliveira, 1 minuto para réplica. Perfeito, então. Olha só, quero dizer para vocês o seguinte: a cena cultural de Jandira, a classe artística de Jandira, ele realmente sofreu muito com a alteração da lei, que tirou diversos recursos, né? Tirou quase metade dos recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira. E isso já faz praticamente 2 anos. Desde então, a classe artística, ela busca ali, busca voltar esses recursos, porque o fundo, a lei do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, é uma das leis mais importantes de Jandira, a única lei praticamente a única lei de fomento da cidade e mais, uma das mais importantes de toda a região oeste. Até mesmo outras cidades, como Barueri, Itapevi, Osasco, Santana de Parnaíba, não tem uma lei cultural como a nossa, estruturada, com verba, dividida por segmentos ou pela questão de uso da verba, Tempo esgotado, Brando Oliveira. Baseado na questão não só de segmentos, mas também por setores, né? Oficinas, projetos e etc. Sua pergunta, Brando Oliveira? Essa? A minha pergunta é clara. Eu gostaria que o sargento Machado comentasse, especificasse melhor sobre a lei do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. Se ele pretende, nessa lei, ele revisar ela novamente. Porque a classe artística pede exatamente isso. Tá, uma revisão da lei. 1 minuto para a réplica do candidato. Ô Brando, eu entendo que a cultura, ela ficou depreciada, tá?
eu pretendo sim investir muito nessa lei para que todos tenham direito. Por que ela ela deixou de ser apreciada? Porque o recurso vinha e não era investido. No meu governo, eu vou fiscalizar cada pasta. Por que cada pasta? Porque cada pasta tem que ser olhada com carinho. E uma delas é a cultura. Quero sim rever essa lei e investir na cidade. Meu objetivo, meu plano de governo é investir na cultura. Isso daí eu tenho como meta na cidade, rever a lei da cultura, investir em quem merece. Se nós investirmos na cultura, nós vamos poder melhorar a nossa cultura. Tempo esgotado, candidato. Obrigado pela resposta. Bom, até agora, né, nós tivemos 3 temas, né? Educação. Ainda tem mais uma pergunta da cultura? Brando, por gentileza, a segunda pergunta do tema cultura. Perfeito, então. Bom, para quem me conhece já, a parte cultural é uma parte muito importante para mim, porque além de jornalista, eu sou ativista cultural, né? E em todos os meios e plataformas e veículos de imprensa e de comunicação que eu atuo, a cultura sempre tem destaque. Por isso que aqui a cultura tem destaque também. Isso quando eu estou na Rádio Astral FM, Portal Jandira, Barueri na Rede, não importa, a cultura sempre tem destaque, porque como eu disse, o que é feito de cultura hoje em nossa cidade, ela irá se transformar na história de amanhã. É assim que funciona. Então vamos fazer aqui mais uma pergunta para o Sargento Machado. Sorteamos a segunda questão. E uma questão difícil, Sargento, uma questão que é o calcanhar de Aquiles. Essa aqui, tanto quanto a questão do Fundo de Cultura, que também que é um calcanhar de Aquiles do atual governo, e esse aqui também talvez um pouco, né, na mesma linha, que é a questão, olha só, o que será feito com a única biblioteca municipal existente em Jandira, atualmente, né, esse equipamento cultural e educacional é motivo de muitas críticas da população. O que fazer? Vamos mostrar a questão. Olha aqui. Ok, candidato, entendeu a pergunta? Entendi, sim. Por gentileza, 3 minutos para a resposta. Eu vejo que a nossa biblioteca, ela está estagnada. Apenas só fizeram uma pintura. Os nossos livros mal têm um funcionário para limpar. Não é informatizada. É um local que não é um museu. É onde guarda os livros, onde guarda conhecimento. Você tem que olhar para uma biblioteca e encontrar conhecimento. No meu governo, uma das coisas que eu tenho como preciação é renovar aquela biblioteca. Você pode ter o acervo, sim, de livros, porque o livro fica história, mas conserve-o de uma forma ética. Quando você implanta computadores, uma biblioteca informatizada, você traz conhecimento. Pessoas que nunca viram um computador, que não sabem como pesquisar e como achar um verso de um livro, ele busca na internet. E a nossa biblioteca parece uma casa abandonada. Eu pretendo, no meu governo, implantar a maior biblioteca informatizada da região oeste. Porque conhecimento traz conhecimento. Eu tive que estudar muito. Hoje eu sou formado em Direito porque eu fui buscar conhecimento. Aonde? Nos livros. Então, um governo sem cultura, um governo sem informações, fica difícil o nosso munícipe ter portas abertas. Saber ler
saber escrever, depende também de uma boa biblioteca. Uma biblioteca de tela, de computadores, de profissionais competentes para fiscalizar o ambiente. Não é simplesmente você abrir uma porta e deixar o funcionário lá e não saber onde está o que procura. A biblioteca também ela precisa ser mais divulgada, ela precisa ser mais... a população precisa descobrir que lá não tem só livros, pode ser feito eventos nessas bibliotecas. Por exemplo, as pessoas aprendem muito pelo exemplo. Então, assim, saraus literários podem ser feitos na biblioteca para você até disponibilizar aqueles livros, né? Contação de história, esgotado, candidata. muito mais. Bom, a gente vai continuar nesse tema, vocês podem dar sequência na resposta. Brando, por gentileza, 1 minuto para a réplica. Bom, realmente a biblioteca passa por um momento muito difícil, né? Poderia estar numa situação muito melhor, porque recurso tem recurso da educação e tem recurso também da cultura, porque as duas, né, ali fazem ali a coordenação e etc. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Quero dizer para vocês o seguinte, eu quero acrescentar aqui nessa réplica para o Sargento Machado e também para a vice dele, Ângela Lopes. Eu gostaria até que ela continuasse a explanação dela, que eu achei bem pertinente e é o que está faltando mesmo, que é não só a modernização, como o Sargento Machado comentou, né, a modernização, digitalização, mas principalmente o que a vice dele comentou. Eu gostaria que ela estendesse um pouco mais, completasse a fala dela, porque eu achei pertinente a questão de eventos, a questão de divulgação, o sarau literário, exposições fotográficas, vernissagens, que, olha, faz muito tempo que não tem isso na Biblioteca Municipal de Jandira. Brando Oliveira. Então, vamos para 1 minuto para a tréplica da candidata. É isso mesmo. Complementando o que eu estava falando, né? A biblioteca, ela é uma fonte de conhecimento e a gente precisa voltar a encontrar nela os atrativos. Hoje em dia, as crianças querem celulares, querem smartphones, querem tablets, só que, por exemplo, os artistas da cidade, tem muitos artistas, eu já assisti um artista aqui na cidade contando história, aquilo é maravilhoso. Se nós conseguimos levar as crianças para a biblioteca, nós levamos os pais, né? Porque a criança não vai sozinha, então nós levamos a família. A biblioteca ela não é um espaço morto, ela é um espaço que precisa de revitalização. E isso não é só caminho da educação. A cultura está intimamente ligada à biblioteca. E a gente pode fazer a revitalização dela unindo esses profissionais. A cultura e a biblioteca podem fazer um grande benefício à cidade. Muito bem, obrigado. Bom, nos nossos temas, né, finalizamos o terceiro aí. Gostaria agora da gente dar sequência, Brando Oliveira, antes do nosso agradecimento aí pelo shopping, né, o Jandira Plaza Shopping ter cedido espaço para a gente aqui, até para não ficar repetitivo, né? Então, a gente pode estar partindo agora para o tema transporte. Por favor, por gentileza, Brando Oliveira. Perfeito, então, Renato Benfica, agradecendo, né, mais uma vez ao Jandira Plaza Shopping, que é parceiro nosso nesta sabatina live, Eleições 2020, e quero completar para vocês aqui, aproveitar esse momento, Renato, se você me permite, que no Jandira Plaza Shopping você conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixa eletrônico, lotéricas e lojas de serviços também. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a sua família. Inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas para você. Mais informações no site jandiraplasashopping.com.br e você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @jandiraplasashopping. Bom, agora vamos para transporte, é isso, Renato? Isso. Perfeito, então. Vamos falar de transporte. Eu vou sortear aqui uma questão, que também é um assunto polêmico, transporte, todo mundo sabe,
A cidade realmente é motivo de vários temas aqui, né? Olha, está aqui. Vamos à pergunta. Olha só, uma pergunta que está em todas as redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram. Vamos lá. O valor da passagem de ônibus de Jandira é considerada uma das mais caras do Brasil. Como resolver este problema na cidade? Sargento Machado. Vou mostrar aqui a questão, só para deixar claro que essa é a questão. Olha aqui. Perfeito. Sargento Machado, entendeu a pergunta? Entendi, sim. Por gentileza, 3 minutos para a resposta. Eu concordo com essa vergonha. O nosso transporte público é uma vergonha. Por quê? É a mais cara da região oeste. Você anda dentro de um coletivo, menos de 10 minutos, e você paga uma passagem como se você estivesse andando 1h30, como se anda em São Paulo, ou em Osasco, ou em Jundiaí, enfim. Um dos nossos objetivos é apresentarmos uma solução, principalmente no horário que não seja de pico. Quando for pico, vamos apresentar uma possibilidade de uma passagem alternativa. Com o Partido Rede e Sustentabilidade, nós podemos apresentar para todos vocês que nós podemos apresentar para as empresas, que eu acredito que nós não temos que ter apenas uma empresa no município. Está errado. Nós vamos abrir uma licitação pública na cidade de Jandira, para a região apresentarmos outras empresas. Com isso, nós vamos exigir, nós vamos pontuar o nosso pedido, que seria um transporte público eficiente, com o sinal do Wi-Fi. Os passageiros não têm que ir socado, em pé. É por isso que nós temos uma alternativa, que é os clandestinos, que isso está errado. Nós temos que trazê-los e apresentar uma solução. Você quer trabalhar no meu município? Faça uma cooperativa. Essa cooperativa ela tem que ter uma participação do transporte público que ele seja eficiente. Não só passar nas avenidas, mas entrar nos bairros carentes. Que nem nós temos bairros, por exemplo, o Mirante, que o ônibus só passa na avenida. As últimas ruas do Mirante, quem não tem carro sofre. O Vale do Sol é outro. O bairro 15 de Novembro é outro. Então nós temos que apresentar para a cidade de Jandira uma oportunidade de uma cooperativa na cidade. Essa cooperativa ela tem que atender todos os anseios dos bairros. Os bairros mais carentes, que não passa ônibus, tem que ter um transporte público coletivo decente. Por isso, no meu governo, não vai ter só passagem de ônibus. Você pode pagar o preço unitário normal, não tem problema, mas desde que seja útil, desde que seja pertinente. Um transporte que você consiga descer da condução e não ter que ficar se escondendo de chuva, de buraco, de coisas erradas. Vou abrir, sim, candidato. uma licitação pública. Obrigado. Brando, 1 minuto para a réplica. Perfeito, uma resposta bem consciente do Sargento Machado, né? Ele que está atento aos problemas da cidade, realmente tenho percebido isso, mas quero dizer que existe um contrato que está sendo atual hoje e é um contrato que vai durar um bom tempo. Então, não se pode cancelar assim, as cláusulas são pesadas. A questão é, você pretende revisar esse contrato, então, com a empresa que atualmente presta serviço aqui de transporte público no município de Jandira? Você pretende que a sua equipe administrativa, é um pensamento seu, revisar totalmente esse contrato? Candidato, 1 minuto para a réplica. Sim. Um dos meus propósitos
Inclusive, eu já conversei muito com a minha equipe, com a minha vice, que nós temos uma conversa transparente. O que tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ela e para todos. Eu não posso governar para mim, eu tenho que governar para a cidade. Eu, prefeito, sou funcionário da cidade. Eu sou prefeito, mas para governar para a cidade, não individual. Se esse contrato ele está vigente, nós vamos ter uma equipe de advogados para revisar essa cláusula contratual, que é abusiva. Durante muitos anos, só uma empresa perpetua em um município. Está errado. Tem que ser revisto e tem que ser apresentado soluções. Qualquer contrato que esteja vigente na cidade de Jandira vai ser revisto. Tempo esgotado, candidato. Obrigado pela resposta. Bom, vamos para a segunda pergunta, Brando Oliveira, do tema transporte. Por gentileza, sorteie para nós. Perfeito, então, mediador Renato Benfica com a gente. Quero agradecer também a presença técnica aqui do Carlos Colli, conduzindo aqui as filmagens, e lembrar mais uma vez para vocês que o portal Jandira irá disponibilizar as lives, todas elas, de forma ininterrupta, como nós estamos gravando aqui no momento, e estará disponível para você assistir, com certeza, quantas vezes quiser. Também quero comentar que as respostas, se o mediador me permite, sim, Renato, sim. É importante. Fique à vontade, como Brando Oliveira. Quero deixar claro que as respostas ou críticas do candidato a prefeito, Sargento Machado, e de sua vice, Ângela Lopes, eles têm total responsabilidade porque eles estão falando. Não é a mesma opinião do Jandira Plaza Shopping, do portal Jandira Notícias ou do Mídia Oeste News. Nós não compartilhamos com nenhuma respostas, eles que estão falando aqui, estão dando a sua opinião, perfeito? Bom, e agora, tá? Eu vou sortear a segunda pergunta de transporte. Atenção, só um instante, por favor. Está aqui. Uma pergunta que também tem sido manchete em vários veículos de imprensa da cidade. O que fazer para melhorar o trânsito confuso nas principais ruas e avenidas no centro de Jandira? Ok, pergunta colocada na tela. Candidato, entendeu a pergunta? Sim. 3 minutos para a resposta, por gentileza. O nosso trânsito de Jandira, eu acredito que precise de muita transparência. Por quê? Nós não temos um agente público formado para poder apresentar as soluções. Primeiro passo: numa cidade que não tem câmeras de monitoramento, nós não temos lombadas eletrônicas, nós não temos um agente público da Demutran nos cruzamentos. No horário de pico, você tem que ter alternativas. Você tem que desviar o trânsito para poder melhorar o fluxo local. Se uma rua não está dando certo, fecha aquele período. Coloque um agente público ali, mude, passe um informativo para a cidade. Você, munícipe, tem que saber quando que uma rua é contramão. Nós não temos essas informações. Aqui no centro de Jandira, por exemplo, que temos poucas lojas que são beneficiadas com o nosso público, eles já mudaram de fluxo, de sentido, por diversas vezes, e sem informar o munícipe. Houve atropelamento. Isso é questão de gestão. Quando você tem uma equipe profissional, uma equipe capacitada, uma equipe que tem gestão, você identifica os problemas. Em Jandira, dá para ser resolvido. O corredor oeste, por exemplo, que foi feito, não tem uma lombada eletrônica.
Não tem um monitoramento da cidade. Como que o trânsito vem da rodovia Castelo Branco pelo acesso João de Góes? Só vai desbocar no centro de Jandira. Vamos criar uma alternativa. Quando chove, não tem um agente público de segurança para desviar o trânsito. E nós tivemos enchente 2 vezes já esse mês aqui na cidade. Carros ficaram no meio do alagamento. Eu não vi um guarda municipal desviando o trânsito. Isso é questão de gestão. Isso é questão de equipe. Então, para nós conseguirmos implantar um trânsito consciente, vamos ter planejamento. Começou o tempo chover, coloque um agente público ali naquele determinado lugar, para o carro já tirar, já procurar os donos, para os transportes públicos já não descer mais para o centro. Tempo esgotado, candidato. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Perfeito, então, uma resposta polêmica e, de certa forma, consciente com os problemas da cidade do Sargento Machado, com certeza aí. Ele que, com certeza, anda pelo centro, dirige por aqui e está acostumado a ver tudo isso aí. Ele viu tudo isso daí, que nossa equipe de reportagem conferiu tudo que ele falou e realmente aconteceu, né? Bom, o que eu quero dizer, muitas vezes, só para salientar que muitas vezes quem colabora com o Demutran é a Guarda Municipal de Jandira, que tenta fazer o seu melhor, mas as dificuldades são grandes. Eu quero só que o sargento, ou a vice dele, a Ângela Lopes, sobre a questão do trânsito, né? Por exemplo, na área central, você sai da avenida ali, em sentido do centro, que sai do corredor oeste, passa pela Praça Anielo Gragnando, e você tem o sentido de ir para a Via Expressa ou voltar para Jandira pelo contorno, né? A gente diz aqui a rua Benedito Pereira Leite. E aí você tem ali um X. Você tem ali, sargento, Oliveira, você tempo. tem um X entre os carros que vão para a Via, que saem do terminal rodoviário da Ricardo Silva Breiker, e se encontrando com os carros que vêm do corredor oeste, indo para a Benedito Pereira Leite. Sua pergunta, Brando? Então, eu quero que você comente como é que isso pode acontecer na nossa cidade. O que você pensa sobre isso? Que nós estamos falando de trânsito, né? Um trânsito complicado, um trânsito confuso, e esse é um dos diversos outros pontos, né? Você já passou por isso, tenho certeza, né? Saindo do corredor, eu quero que o seu comentário. 1 minuto para a réplica do candidato. Não só você, Brando, como todos os munícipes, no horário de rush, a nossa cidade ela fica totalmente perdida. Não tem uma alternativa. Quando foi criada a nossa cidade de Jandira, ela não foi planejada. Aonde você já viu em uma via de fluxo rápido, você tem um terminal de ônibus, sem ter uma saída de emergência? Para você mudar esse sentido, de você sair do corredor oeste, para você entrar no centro de Jandira, você tem que alternar, você tem que apresentar uma outra alternativa, e nós não temos. Por isso que um dos meus objetivos é tirar o terminal rodoviário da cidade de Jandira, do centro, e passar para o lado de lá da linha do trem. Com isso, você trabalha o centro. Você tem a alternativa de criar esse sistema para poder apresentar uma solução. Tá ok, o tempo foi finalizado, mas o candidato conseguiu aí dar um respaldo e conseguiu passar aí a mensagem. Muito obrigado, viu? Obrigado. Bom, mais uma vez o nosso agradecimento aí da equipe de jornalismo do portal Jandira SP, ao apoio do Jandira Plaza Shopping, tá? Parceiro na nossa Sabatina Live Eleições 2020 de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha fazer uma visita à praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações pelo site
jandiraplasashopping.com.br, e você pode curtir também a página nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Bom, Brando Oliveira, nós temos agora o último tema, que seria a saúde, tá? Que é um tema também que é calcanhar de Aquiles aqui da nossa cidade, e eu gostaria que o Brando Oliveira fizesse o sorteio da primeira pergunta, do tema saúde. Sim, Renato Benfica, muito bem, vamos fazer o sorteio aqui, exatamente agora, de saúde. Está aqui a pergunta. Olha só, qual a sua opinião de uma farmácia municipal 24 horas com medicação gratuita para a população jandirense? Bom, candidato, entendeu a pergunta? Não, gostaria que o senhor pudesse repetir, por gentileza. Por gentileza, Brando, reforça a pergunta. Beleza, vamos lá? Olha só, qual a sua opinião de uma farmácia municipal 24 horas com medicação gratuita para a população jandirense? Candidato, entendeu a pergunta? Entendi. Excelente pergunta. Por gentileza, 3 minutos para a resposta do candidato. Eu agradeço essa pergunta porque a nossa cidade de Jandira é a mais sofrida da região oeste. É um absurdo o munícipe passar por um médico e não ter o remédio para ele usar, para ele tomar, para ele fazer o tratamento que o médico está receitando. No meu governo, nós teremos sim uma farmácia 24 horas com drive-thru. Por quê? Quando o paciente não tiver condições de ir buscar o remédio, nós vamos ter um sistema interligado. Esse sistema interligado, o que vai sugerir e vai ser benefício para todos os munícipes? Vamos supor que a minha mãe, que ela tenha 100 anos, difícil de locomoção, não tem ninguém para buscar o remédio dela, e ela passou pelo médico. O médico falou: na farmácia tem o seu remédio. O médico, com o sistema interligado, com o sistema drive-thru, ele vai levar o remédio até o paciente. Por que isso? É benefício, saúde. Nós não podemos brincar. Tem que ter um atendimento especificado para todos os moradores da cidade de Jandira beneficiar. A todos. Não um vereador, não um secretário, não individual. Nós temos que beneficiar a todos. Nós, munícipes, que temos direito ao remédio gratuito, que não é só do município, que vem do governo federal, do governo estadual, é para todos. É o direito do cidadão. Está na Constituição Federal. Então nós temos que ter sim esse benefício, e a farmácia no meu governo é um dos pontos que eu quero deixar implantado. Uma farmácia 24 horas. Tá ok, obrigado, candidato. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Perfeito, então, o comentário e a resposta do sargento Machado. E eu quero acrescentar apenas que várias cidades da região, há muito tempo, já têm uma farmácia 24 horas com remédio gratuito. Barueri é uma delas, Osasco, Santana de Parnaíba, enfim, várias cidades. Jandira ainda carece de ter uma farmácia 24 horas, mas essa solução de levar a medicação também é uma solução bem interessante, e queria que o sargento Machado, candidato a prefeito pelo partido Rede em Jandira, ou a sua vice também, Ângela Lopes, comentasse um pouco mais se seria para todos os bairros da cidade esse sistema de levar a medicação para a pessoa que está necessitado, né, ali, está com problema de saúde, e se você já viu isso em outras cidades, porque de repente é uma coisa que você normalmente é assim, vê algum projeto que é sucesso em outra cidade e traz para a sua cidade, para Jandira. Então, eu queria que você completasse se você já viu a atuação em outro estado ou outra cidade, e se seria em todos os bairros, ou apenas em alguns bairros.
Tá ok. Sargento Machado, 1 minuto para tréplica. Dá certo, sim. Na Polícia Militar, nós temos a FAM. É um convênio que o policial militar tem. Quando ele sofre um acidente, o medicamento que tem na FAM, que é uma farmácia interligada à Associação da Policial Militar, quando o policial se acidenta que não tem condições de buscar o remédio, vai alguém, uma empresa, ou até mesmo a FAM disponibiliza um motoboy para levar esse remédio ao policial militar para tratá-lo e ele ser curado. Em Jandira, é possível fazer sim. Em Jandira, temos capacidade para fazer isso. Porque os nossos moradores merecem um atendimento de qualidade. O remédio salva vidas. Se ele foi feito uma prescrição por um médico competente, capacitado, e aquele remédio é necessário para tratar aquele paciente, vamos sim beneficiar e vamos sim implantar esse serviço de motoboy para levar o remédio até o paciente. Tá ok, muito obrigado pela resposta. Brando Oliveira, Posso mais fazer algum só um adendo? adendo, se me permite, por favor? Eu só queria que o sargento completasse se seria só na área central essa entrega ou se seria nos diversos bairros da cidade. Por favor. Não, ô Brando, isso é um compromisso com o munícipe. Todos, independente do bairro, independente da comunidade, receberá esse benefício. Independente do local que eles encontram, o médico vai chegar até ao seu alcance. Tá Perfeito, ok. então. Muito obrigado. Então, vamos partir agora para a segunda e última pergunta. O tema é saúde. Gentileza, Brando Oliveira. Perfeito, então. Eu peço desculpa para os internautas, mas era importante o complemento do sargento Machado para que a população é uma ideia positiva, né? Temos que levar dessa forma, então seria importante entender se seria só para o centro ou para os bairros. Por isso que eu pedi, lógico, a liberação do mediador para que completasse. Perfeito? Bom, agora vamos sortear, estamos chegando ao final, a última pergunta sobre saúde. Dentre as 4, lembrando que o sargento está respondendo 2, né? Entre as 4 questões aqui. Vamos lá? Está aqui. Atenção, olha só. No seu governo, sargento Machado, voltará a existir as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, 24 horas nos principais bairros de Jandira? Uma pergunta importante. Sargento Machado, pronto para a resposta? Sim. 3 minutos, por gentileza. Essa era uma pergunta que eu estava esperando ansiosamente. Sabe por quê? Porque quando você lida com saúde, nós temos que ter uma referência. Nós temos um UBS que nem terminou a inauguração, que ficamos 4 anos praticamente para finalizá-la. E mesmo assim, mal feita. No meu governo, nós teremos 2 UBS funcionando 24 horas. 2 UBS funcionando 24 horas, com direito à ambulância e com médicos competentes. E a UPA, nós vamos trabalhar no sentido do governo federal, governo estadual, implantarmos uma referência, quer seja ela com urologia ou com pediatria, mas nós vamos dar um rumo diferenciado para a UPA, porque nós não podemos permitir que uma UPA não tenha nem soro fisiológico, nem gase para tratar um paciente. Então, no meu governo, vai ser primeiro passo, rever UBS, Unidade Básica de Saúde, 24 horas. Eu tenho um carinho enorme pela UBS do Parque Santa Teresa, porque ali minha filha só não morreu porque funcionava 24 horas.
Então, para mim, é uma questão de honra voltar a funcionar 24 horas. É um direito de cidadão, quando você precisar de um atendimento médico, ter aonde recorrer. E a UPA pode atender, sim, 24 horas. Tá ok, candidato, obrigado pela resposta. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Perfeito. Bom, eu quero, nesse momento aqui, aproveitar e mais uma vez informar a todos os internautas que estão nos assistindo que as respostas, tanto do Sargento Machado, como de sua candidata a prefeito pelo Partido Rede, tanto quanto a sua vice, Ângela Lopes, que as respostas são total responsabilidade deles. Críticas, elogios ou propostas de governos. Nós não conciliamos isso, nem o Portal Jandira e nem o Jandira Plaza Shopping, com o que está sendo falado com eles aqui. É de total responsabilidade deles, nós não consensamos de forma nenhuma, não faz parte do nosso critério jornalístico, tá bom? É responsabilidade dos autores. Quero aproveitar esse momento, mediador, o Renato Benfica, e apenas gostaria de um complemento do Sargento Machado, referente à questão 24 horas, que ele comentou da filha dele, e eu quero saber, o senhor, Sargento, o senhor usa a rede pública de saúde de Jandira? Porque se a sua filha usou e você se demonstrou muito bem informado na resposta aqui questionada, né, em nossa sabatina, então, fale pra gente, você usa a rede pública de Jandira de saúde? Tá ok, candidato, 1 minuto para a resposta, para a réplica. Ô, Brando, eu fico até emocionado porque eu vivo na cidade, eu amo a cidade que eu moro, eu utilizo sim a unidade básica de saúde, minha mãe, que tem 72 anos, meus filhos. Então, seria um desprestígio da gente não utilizar o que nós temos na cidade. Tem dificuldades? Tem. Podemos melhorar? É o nosso objetivo. Por isso, eu faço questão de usar sim. E uma das coisas que a gente revê é o atendimento. Eu acho que o atendimento com um sorriso, você chega lá mancando, você sai de lá dando risada. Você já melhorou o espírito, a mente, o coração. Você sai de lá outra pessoa. Então eu uso sim. Eu gostaria que todos pudessem participar e usar o atendimento de saúde da sua cidade. Não procure só particular, não. E nós podemos melhorar, viu? E é esse o nosso foco. A saúde pública de Jandira, o que tem, vamos melhorar. Obrigado. Tá ok, a gente está chegando no final da nossa live, por isso eu daria 1 minuto para o candidato e para a vice, para as considerações finais. Por gentileza. Pessoal, eu sou o Sargento Machado, candidato a prefeito pelo Partido Rede e Sustentabilidade 18, com a vice Ângela Lopes. Esse momento que nós estamos aqui sendo apreciado, não digo sabatinado não, eu digo apreciado, porque as perguntas é o que vocês gostariam de perguntar para nós. Eu gostaria de entrar na casa de vocês com toda a liberdade, com todo o respeito, para oferecer uma opção para a cidade de Jandira. Sargento Machado, renovar para avançar. Porque quando a gente renova, é porque a gente está dando uma oportunidade. Quando a gente avança, é porque vocês acreditaram que o novo poderia fazer a diferença na cidade. Então eu agradeço o Renato Benfica, o Brando Oliveira e o nosso Carlos Colli, que fica lá muito atento às câmeras, para a imagem chegar com vocês, eleitores, internautas, com muita perfeição. Obrigado pelo espaço e a oportunidade. Deus abençoe. Vice Ângela, 1 minuto também para as considerações finais, por favor. Quero agradecer a oportunidade, de colocarmos as nossas propostas, nossos anseios, nossos sonhos para a cidade. O
Sargento Machado falou a maioria das respostas, até porque precisava completar o pensamento, né? Então, compartilho das respostas que ele deu. Algumas coisas a gente precisa alinhar, né? E esse alinhamento será por meio de uma política participativa, né? Alguns enfoques aqui, de repente, desagradaram, mas, assim, nós não estamos fechados, nós estamos abertos à negociação, nós estamos abertos a ouvir o munícipe. Nós não seremos ditadores, nós seremos aliados, né? Nós queremos uma cidade onde o atendimento seja humanizado, tanto nos postos de saúde, nas escolas, né? Os funcionários precisam ser valorizados, as pessoas precisam ser respeitadas. E isso é o que a gente quer fazer no nosso governo. Não sabemos tudo, mas a gente vai estudar, a gente vai aprender e a gente vai aplicar. Muito obrigado. Obrigado. O nosso agradecimento ao Sargento Machado, tá? Candidato a prefeito pelo Partido Rede, Sustentabilidade, e a vice dele também, a Ângela Lopes. Muito obrigado. Agradecer ao Carlos Colli também, da Mídia Oeste News, que teve aqui na operação técnica, nos apoiou bastante. E, mais uma vez, também o Brando Oliveira, o jornalista do portal Jandira. Tá? O nosso agradecimento também aqui ao shopping, o Jandira Plaza Shopping, tá? Que foi o nosso parceiro nessa Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com as diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação, com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplasashopping.com.br, e você pode curtir também as páginas na rede social, @JandiraPlazaShopping. Um agradecimento especial ao nosso internauta que esteve até esse momento com a gente. Muito obrigado. Conto com a audiência de vocês também. Na próxima quarta-feira vamos trazer mais um candidato e um vice também. E é uma alegria muito grande estar podendo compartilhar esse momento. É um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de incerteza, e nós estamos disponibilizando, trazendo os candidatos aqui para ele poder adentrar aí pela internet, pelo portal Jandira, para você poder entender um pouquinho mais de cada candidato e você fazer a sua escolha. Muito obrigado e boa noite.